Fala, trader, tudo bem? Sempre me perguntam como é que eu faço para traçar o meu alvo no dia de operação, né? Então, eu trouxe esse conteúdo aqui para falar exatamente sobre isso, sobre projeções e como vamos traçar os nossos alvos, né? Em primeiro lugar, eu sempre falo, repito e defendo que a gente tem que entender, né, qual ciclo que o mercado está, as regiões de interesse e entender o contexto, que é a história que o mercado está contando. Vou usar esse exemplo aqui de ontem, do dólar, que vai ficar bem mais claro para vocês poderem entender e por que que eu uso as projeções também, né? Então, evidentemente, o dólar no diário, num cenário diário, ele estava fazendo exatamente isso daqui, esse movimento aqui, né? Ele estava dentro dessa lateralização, dentro de regiões de interesse muito importante. Então, aqui nós tínhamos regiões bastante relevantes e que a gente precisava prestar atenção no dólar, né, para ver o que que ele ia fazer nesse cenário. Então, como o mercado já abre com um gap de alta, a gente consegue observar aqui que ele faz um gap de alta ontem, então eu trago essa informação, né, para minha micro tendência, né? O mercado estava numa região de fundo, então é uma operação, provavelmente ele sem médias é muito difícil dele andar muito, né? A primeira coisa que a gente vai prestar atenção. Então, quando o mercado ontem fez essa barra um contra, ele abriu em cima com gap de alta contra as médias, tudo. Então, a gente já entende que o mercado já estava vendedor. Eu, Flávia, não vendo nesse cenário porque não está dentro da minha estratégia de rejeições, né? A venda seria mais ou menos aqui, né? Então, como a primeira coisa que eu faço é sempre projetar pela barra um antes do mercado fazer a pernada. Tá, agora eu quero que você observe, projetando pela barra um, entendendo, por isso que eu falo, é ciclos, a gente sabe que ele está no ciclo D, no ciclo de queda, né? E ele já abriu com gap de alta, já superando essas regiões, né? E a probabilidade dele buscar é muito grande. Então, eu entendo ciclos, regiões, né? Então, quais são as regiões que eu tenho? Entendo dentro do 5, tenho um gap e tenho a média de 20, né? Então, entendendo tudo isso que eu falo, o mercado está no ciclo de queda, tudo isso que eu falo, essa projeção pela barra um fica inviável para mim poder fazer algum tipo de definir alvos, talvez no meu trade de abertura, alguma coisa assim, né? Fica inviável para poder definir alvos, né? Mas quando ele faz essa primeira pernada aqui, barra um e barra 2, ele volta para cima, eu consigo observar que o mercado sim, né? Fez uma pernada e se eu ajustar a minha projeção para essa pernada aqui, fica bem mais fácil de poder conduzir essa operação. Por quê? Porque antes ele não fechava gap. E, agora, e eu sei, dentro da leitura, que eu sei que ele está no ciclo de queda, que ele tem as regiões, tem a 200, tem o gap, né? Que é interessante ele fechar essa região e que é uma região de fundo relevante. Então, eu sei que é inviável a minha projeção pela barra um. Então, eu faço a projeção pelo primeiro movimento do dia, que é a primeira pernada do dia, que seria a barra um e 2. Depois ele faz um mini pullback, faz aqui uma VSS, né? Como chamamos no cenário do Oliver. Existem várias outras coisas aqui, outras confluências, regra de operação contra a média de 20 que eu utilizo, né? Que a gente utiliza bastante o que faz a gente se manter nessa venda aqui, né? Então, assim, existe várias outras confluências, mas eu quero focar hoje aqui na projeção, entendendo que ele tem um gap para fechar, que ele está numa região de fundo, que é uma região que eu preciso prestar bastante atenção e que é bem provável, se ele quiser subir, ele vai querer buscar liquidez naquele fundo e tal, né? Então, eu preciso entender que a minha primeira barra foi inviável, então eu projetei pela primeira pernada. Sempre o meu alvo principal é o 161,8, mas a partir do 100% ele já pode inverter, né? Então, como eu vi aqui, né, o mercado fez todo aquilo que eu sempre falo, né, operação contra a média de 20 e tal, e aqui eu consigo observar que o mercado, ele veio atingir o meu alvo principal, que era o 161,8, e olha que interessante, ele faz uma rejeição no 161,8 e joga o preço para cima de novo, ele começa a costurar 200 do 5, né? Então, por isso que eu falo, é importante a gente saber projetar, porque a projeção do primeiro movimento geralmente vai te indicar até onde o mercado vai subir ou até onde o mercado vai cair. Lógico, temos exceções, como eu já disse, né? Ou, por exemplo, no dia de super tendência, quando o mercado acabou de começar um ciclo comprador ou um ciclo vendedor, geralmente ele ultrapassa todas as nossas projeções. Mas, quando não se trata disso, meus principais alvos são estabelecidos por isso. Então, assim, eu te aconselho muito usar a projeção, fazer a projeção do primeiro movimento do dia ou da primeira barra. Tem que fazer sentido, claro,
para a leitura que você está fazendo, da leitura anterior, e tentar conduzir por elas. Aí você fica muito mais folgado, tipo, ah, bateu no 61, 100%, distribuir parciais, fica muito mais lucrativo. E se você opera com menos contrato, principalmente se você opera com menos contrato, então você consegue explorar um pouco mais. Eu tenho alunos que operam com 3 contratos, então a gente consegue observar, a pessoa entra aqui ou entra aqui nessa região. Então, ela tem um alvo de 61, 100% e 161,8. Ela consegue explorar melhor a operação, conduzir melhor. E é isso, gente. Meu conselho de hoje para vocês é sobre isso, é aprender a fazer as projeções. Façam sempre da primeira pernada ou da primeira barra. Se a primeira barra é muito grande, a primeira barra é suficiente para fazer. Se a primeira pernada tiver interessante, de acordo com a leitura, faça pela primeira pernada, né? É muito importante isso. Isso são coisas que eu ensino, são detalhes que fazem toda a diferença no resultado final. São coisas que eu ensino dentro da minha mentoria, também estão dentro dos meus e-books, né? Então, assim, quem quiser adquirir o meu e-book, tá na promoção essa semana. Eu vou deixar o link aqui embaixo e bora destruir esse mercado. Um beijão.